Neste vídeo vamos falar de Light e Dark Academia, que eu descobri recentemente. Não descobri recentemente, eu já conhecia a estética, o estilo, não é? Mas descobri recentemente que é muito interessante ver filmes por estética. Estão a perceber? Não, eu também não estou a perceber. É uma cena, se não conhecem, vão passar a conhecer, porque eu vou passar a fazer listas de filmes por aesthetics. Sim, e vamos começar por Dark Academia, que basicamente, quer dizer, há Light e há Dark. Também descobri isso a pesquisar para este vídeo. Eu pensei que só havia Dark, mas obviamente se há Dark também há Light. Para não estar a usar as minhas próprias palavras e fazer disto ainda mais confuso, eu vou ler a descrição que eu retirei do que é Dark Academia, que é em termos de filmes, não é? Filmes construídos em volta de uma estética que envolve literatura clássica, a busca pela autodescoberta e uma paixão por conhecimento. A Dark Academia pode envolver também crime e mistério, pelo que eu percebi. Então, eu dividi 5 filmes Dark Academia e 5 filmes Light Academia. E vamos começar. Só tenho um disclaimer a fazer, que é: há filmes óbvios, que são óbvios e são grandes filmes Dark Academia, que eu não incluí nesta lista, mas que tenho de mencioná-los porque eu também os adoro, que é, por exemplo, o Clube dos Poetas Mortos. Esse é óbvio. Eu já falei nele num dos... Acho que foi no primeiro vídeo que eu fiz, 5 filmes 5 estrelas. O primeiro desta temporada. Também Good Will Hunting, ou O Bom Rebelde, também. Um filme totalmente dentro deste género. E outros filmes dentro deste género é, por exemplo, a saga Harry Potter. Eu acho que se enquadra muito bem, mas lá está. Isto são filmes que eu já vi e revi muitas vezes. E eu queria procurar outros que eu achasse que estavam dentro do tema, mas que fossem um pouco diferentes. Não sei se consegui, mas depois, se quiserem dar a vossa opinião, é só escrever aí em baixo nos comentários. Em primeiro lugar, eu queria falar de Kill Your Darlings, de 2013. Eu penso que, não tenho a certeza se o título em português é Versos de um Crime. Eu acho que todos os fãs de Dark Academia devem conhecer este filme, mas eu não conhecia, só o vi esta semana, na verdade. E é um filme sobre factos verídicos, sobre Allen Ginsberg, e passa-se em 1944. Allen é um conhecido poeta e escritor norte-americano e passa-se na altura em que ele vai para a universidade. Quando ele entra nesse novo mundo, não é? Ele vai conhecer Lucian, que é um rapaz que não acredita no ensino, digamos, tal como ele está a ser dado, não é? Na altura. E eles os dois, juntamente com mais 2 outras personagens, uma delas é o Bill, que é digamos, ele é muito a favor das drogas da época e todo esse lado, e também o Jack, que havia sido expulso da universidade, e eles os 4 são os 4 escritores, e eles vão iniciar um movimento, ou tentar dar início a um movimento literário chamado The New Vision. Mas acontece que esse Lucian é uma personagem com imensos problemas e ele até tem uma espécie de stalker que o persegue e a quem ele deve alguns favores. E então o Alan vai acabar por envolver-se demasiado na história, uma história que não era a sua, mas que o vai marcar para o resto da vida. E pronto, acaba por ser um filme biográfico e tem algumas personagens interessantes, mas eu só tinha uma coisa a apontar. A história aborda temas muito complicados, mas ao mesmo tempo eu penso que só levemente, ou seja, estão presentes questões como o abuso de drogas, a homossexualidade nos anos 40, alguns crimes também, mas eu acho que ao longo da história essas questões são expostas, mas não vão a fundo mesmo em todos esses temas. Mas pronto, elas são presentes e acontecem e fazem da história o que ela é, na verdade. Sinceramente estou a apontar esta situação, mas nem sei, eu tentei pensar, mas nem sei de que forma é que poderia ter sido diferente. No entanto,
eu acho que é um filme 100% Dark Academia, é disso que estamos aqui a falar, e por isso quero muito recomendá-lo dentro deste género. A seguir queria falar de Jane Eyre, o filme de 2006. Na verdade existem outros filmes a contar essa história, outras versões, mas eu só vi este de 2006. Eu penso que existem mais 2 ou 3, pelo menos, se não estou enganada, e uma mais recente inclusive, mas pronto, eu ainda só vi este e é este que vou recomendar. Pronto, Jane Eyre é um romance, é uma espécie de autobiografia ficcionada de Charlotte Bronte e conta a história de Jane, uma rapariga no século XIX que tem uma infância complicada e ela é órfã, portanto, e quando ela cresce ela vai trabalhar para uma misteriosa mansão. Acho que é assim que eu posso expor a situação. Só que ela é uma personagem muito sozinha. Ela não tem família, não tem amigos, não tem ninguém. E de repente vê-se ali. E o dono da mansão, Edward, ela vai acabar por se apaixonar por ele. E vai ser uma relação muito interessante, no mínimo. Contudo, como eu disse, a casa é muito misteriosa e esconde alguns segredos, sim, e um twist, kinda. E então, eu acho que, pronto, não acho, é um clássico da literatura inglesa e o filme, pelo menos este, está mesmo muito fixe. Os outros não sei, vou ter de ver. O Piano, de 1993, que conta a história de Ada, uma mulher muda, ela é da Escócia e ela vai ser proposta em casamento com um homem da Nova Zelândia. E então, juntamente com a sua filha, ela vai ter de fazer essa viagem com um piano. Ela toca piano, portanto. Esta história tem tantos detalhes que eu nem sei bem por onde começar ou como explicar. Basicamente, a Ada, ela não vai gostar muito do proposto marido, mas sim do outro homem que ela vai conhecer nesta sua nova terra. Entretanto, acontece 1 milhão de coisas. O marido vai trocar o piano dela por um terreno, um negócio que é feito com esse homem, por quem ela nutre alguns sentimentos. E pronto, basicamente ela fica sem o piano, que é o título do filme, é muito importante. É a sua forma de se expressar, ela não fala, não é? E o piano é tudo, é a sua arte, é a sua paixão, é tudo. E ela vê-se como se uma parte dela tivesse sido destruída, quase, não é? Mas pronto, entretanto, ela arranja uma forma de o reaver aos poucos. Contudo, no meio desta história confusa toda que eu estou para aqui a tentar explicar, o marido vai descobrir que ela gosta do outro tal homem. E já estou a dar spoilers, mas vai haver uma grande confusão. Vale a pena verem o filme. Se gostam deste tipo de estética, deste estilo, é um grande filme. Tenho a dizer que, para quem também gosta de ir a fundo nos temas do filme, o final não é perfeito, porque eu penso que inclusive a realizadora não tinha pensado neste final inicialmente. Eu vou dizer, é um final que é mais para agradar ao público em geral e não tanto para ser um culminar da história toda. Ou seja, não manteve a mesma linha de pensamento, a mesma importância que nós demos, lá está, ao piano em si e a relação desta mulher com o piano. Mas pronto, de resto, ótimo. Crimson Peak, de 2015, que é um romance gótico e eu pensei 2 vezes se devia incluí-lo nesta lista de Dark Academia. Contudo, embora tenha alguma fantasia e terror, eu penso que se encaixa bem nesta categoria igualmente. Óbvio, senão não estaria nesta lista. É basicamente uma história de amor cheia de interesses e mentiras e fantasmas. Sinceramente é daquelas histórias que se eu começo para aqui a falar vou dar imensos spoilers. Contudo, eu acho que vale a pena ver o filme. Esteticamente é super apelativo,
cinematograficamente é maravilhoso. A história pode ser um bocadinho previsível, um bocadinho, mas lá está, eu acho que vale a pena e não tem mal nenhum ser um filme mais estético do que o quê? Como é que eu posso explicar? É assim, a história é fixe, estão a perceber? E é interessante, e é misteriosa, e essas coisas todas. É um pouco previsível, como eu disse, mas, não sei, eu gostei de ver o filme, e o final, então, é mesmo tipo daqueles de estarmos agarrados à cadeira. Eu acho que é interessante, e por isso incluí nesta lista, e depois digam aí se já viram, se não, se gostam, se acham que está bem incluído ou não. A seguir queria falar de um filme que eu lembro-me de ser um bom filme, embora não me lembre de todos os detalhes. Lembro-me vagamente de o ver, mas pronto, que é The Reader, de 2008. E é um filme que se passa em 3 ou 4 alturas diferentes, seguindo a mesma história. Em primeiro lugar, ele passa-se durante a adolescência da personagem principal, que é o Michael. Ele passa-se no final dos anos 50, em Berlim, e o Michael tinha à volta de 15 anos. Na altura, ele tem um romance, um caso com uma senhora mais velha, e ele passam o verão juntos, eles, e é habitual ele ler para ela, muitas vezes. Entretanto, passam-se alguns anos, é 1966, e o Michael está na universidade a estudar Direito e vai assistir a um julgamento, onde estão a ser acusadas pessoas sobre um caso que envolve nazis e... Opa, lá está, não me recordo assim 100%, mas eu sei que uma das acusadas é a tal mulher e depois não convém contar muito mais, mas acontece que ela esconde um grande segredo. Parece que estou a falar de grandes segredos e mistérios em todos os filmes, mas é verdade. Ela esconde um segredo que a pode salvar e ajudar mesmo a ela própria nesse julgamento, mas que vai ser complicado, vai ser uma coisa complicada ali de gerir. Mais uma vez, um filme muito lindo e performances espetaculares. Agora vou passar a 5 filmes de Light Academia e que é basicamente a mesma coisa, mas sem tanto crime, sem tanto dark. Basicamente é light. Basicamente é exatamente isso, é o esquema de cores. O esquema de cores muda. O ambiente é completamente diferente, embora seja academia, na mesma. E em primeiro lugar vou falar de Little Women, de 2019. Eu vi e adoro, vi muitas vezes e gosto imenso do filme de Little Women, ou As Mulherzinhas, de 1994. Contudo, eu penso que o de 2019 está mesmo mais interessante. A história já toda a gente deve conhecer, é sobre um grupo de irmãs na altura da Guerra Civil americana. E uma delas, principalmente, a Jo March, é aspirante a escritora e ela tem uma visão do mundo muito à frente do seu tempo. Ela tem ideias de feminismo e independência muito definidas, tem sonhos, quer atingir mais do que a sociedade dizia, não é? Ou definia para as mulheres. Contudo, eu lembro-me neste filme, e vou ter de ler, que é uma frase que é dita por outra irmã da Jo, que por seu lado sonha antes em casar e criar uma família, e ela diz, vou dizer em inglês: "Just because my dreams are different than yours, it doesn't mean they're unimportant." E é isto, é tipo, só porque os sonhos de alguém são diferentes, não quer dizer que sejam menos relevantes. Somos todos diferentes, estão a perceber? Cada um vai ter as suas ambições, os seus sonhos, os seus objetivos. E não quer dizer que sejam menos importantes que outros só por irem mais contra a sociedade ou algo do género. E o filme é super acolhedor e fofinho e aconselho a toda a gente. Finding Neverland, de 2004. É um filme sobre o autor de Peter Pan, James Barrie, e como ele conhece uma viúva e os seus 4 filhos e como isso o vai ajudar a sair de um bloqueio criativo de escrita, não é?
Eu vi este filme uma ou duas vezes, mas já foi há muito tempo mesmo. Eu lembro-me que na altura era jovem e com sonhos. Não, mas era assim, eu adorava histórias de fantasia e achei este filme mesmo mágico e inspirador. Agora teria de voltar a ver para dar uma opinião mais concreta, mas sinceramente eu tenho uma memória tão acolhedora deste filme que eu prefiro deixar assim como está. O Sorriso de Mona Lisa de 2003, que é um filme sobre uma professora de História da Arte que vai para um colégio dar aulas, um colégio só de raparigas, e ela vai lá dar aulas de História da Arte e aí vamos conhecer as alunas e são todas são personagens todas muito cativantes e fortes e todas diferentes. Basicamente a história é uma luta entre a jovem professora querer o melhor para as suas alunas e ou seja, o que é que ela acha que é melhor, o que é que as alunas acham que é melhor e o que é que a sociedade diz. Que vamos ter todo o tipo de opiniões e lá está. É aquilo que eu disse há pouco no filme das Mulherzinhas. Cada um tem os seus objetivos e não é por alguns serem mais além que são mais importantes que os outros que querem só estar mais no seu canto e fazer a sua vida sem grandes aspirações, não sei explicar, mas pronto, não deixam de ser importantes para si. Acaba por ser uma discussão tanto sobre arte como o que a sociedade dizia que era a vida de uma mulher nos anos 50. O que é que elas podiam aspirar mais para além do casamento. E pronto, acaba por ser um filme agradável e que eu acho que se encaixa muito bem nesta temática de Light Academia. The Dig, ou A Escavação, de 2021, é um filme sobre... Eu começo todas as explicações como é um filme sobre uma descoberta arqueológica que aconteceu mesmo em Inglaterra em 1939 e é sobre toda a burocracia que aquilo envolveu, sobre os interesses pessoais, sobre também o gosto pelo trabalho arqueológico, até porque estamos a falar de um arqueólogo amador também. Eu achei o filme na generalidade interessante. Não há nada que eu possa dizer assim sobre a história, não é uma história super surpreendente e cativante, mas é um filme muito agradável de se ver com um chazinho, uma mantinha, quando não temos mais nada para ver. Pronto, lá está, dentro do tema, 5 estrelas. E por fim, nesta lista, vou falar de A Teoria de Tudo, de 2014, que tenho já que dizer, é um filme que vale a pena pela performance de Eddie Redmayne no papel principal. Está, não há palavras, espetacular e isso tudo. De resto, é um filme sobre a vida de Stephen Hawking, conhecido, um dos maiores génios de sempre. Há pessoas que dizem, lá está, como ele era uma personagem tão cativante e inspiradora que o filme ficou aquém. Eu pessoalmente achei uma história muito bonita e não só, lá está, não se passa só em ambiente académico, mas também é uma história de amor e de superação. Eu gostei e não podia deixar de recomendar. E pronto, digam aí nos comentários se já conheciam este estilo de cinema ou aliás, alguns filmes provavelmente não são feitos a pensar em ser Dark ou Light Academia, mas acabam por cair nessa categoria. Eu estou contente com a minha lista, espero que tenham gostado das recomendações, digam se já viram, o que é que acharam. E eu estou a pensar fazer mais estas listas em que escolho um estilo mais estético e recomendo filmes sobre esse estilo. Por exemplo, também já comecei a fazer uma sobre grunge, vou deixar isso para outro vídeo. Vou-me calar e até à próxima!